Deus, os filmes de super-heróis estão acabando com o cinema. Hollywood perdeu a criatividade e sufocou o público com filmes de homens sarados e fantasiados. Ok, mas mesmo no auge da era de filmes de super-heróis, não saíam nem 15 filmes de super-heróis por ano entre 2011 e 2020. Por outro lado, no auge da era dos filmes de faroeste, entre 1940 e 1960, saíam até 140 filmes estadunidenses com essa temática todo ano. Claro, guardadas as diferenças, havia vários motivos bem específicos para essa preferência de antigamente por homens viris, másculos, de aparência suja ou suada, cavalgando alegremente rodeados de outros homens viris e suados, lutando juntos contra as selvagerias do mundo. O tema subjacente de quase todos os faroestes é a tensão que irrompe quando uma civilização ascendente entra em conflito com a natureza selvagem. Os faroestes clássicos retratam uma América tentando equilibrar seu espírito de fronteira com a necessidade de justiça e ordem feitas pelo homem, resume Noah Gittell ao The Atlantic em 2014. Isso porque, diante de crises econômicas e culturais e da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos precisaram criar uma identidade, foi o faroeste que se tornou um dos melhores gêneros para isso, com sua ideia de nacionalismo e, claro, sua idealização masculina. O que talvez tenha passado despercebido era o quanto faroestes também estavam tentando mostrar como homens de verdade se comportavam e como era a masculinidade em sua forma bruta. Não à toa, com o tempo, o gênero ganhou fama de ser algo bastante heterossexual, muito macho man. Por isso que filmes como Ataque de Cães de 2021 e Brokeback Mountain tenham incomodado tanto em seu tempo, já que eles colocavam gays nesse cenário de faroeste. Mesmo que, segundo historiadores, o verdadeiro faroeste americano tenha sido um período aberto a pessoas LGBTs, com direito a casais gays vivendo juntos e até pessoas trans, homens trans em especial, sendo respeitados como foras da lei. A própria fama do faroeste vinha do fato de ser uma terra literalmente sem lei, para onde qualquer um ia para fugir da civilização, o que obviamente incluía pessoas LGBTs num período em que elas podiam ser mortas ou presas se ficassem expostas nas cidades ou centros. Graças a diretores como Buddy Baedeker, John Ford, Robert Aldrich, Howard Hawks, o faroeste foi ganhando um rosto nessa era de ouro, em especial através de figuras como John Wayne, Gary Cooper e Randolph Scott, por exemplo. E para quem vivia no século XX, ver caras durões e comuns numa era do século passado era uma boa válvula de escape dos galãs meio almofadinhas e elegantes do mesmo período. Afinal, nem todos do povão da época podiam dizer que se identificavam com Cary Grant, Laurence Olivier ou Fredric March. Essa busca pela verdadeira masculinidade anterior ao tempo presente, então, não é nenhuma novidade. Segundo Leider, em sua biografia de 2004 sobre Rudolph Valentino, lá nos anos 20, quando pessoas incomodadas com a aparente sensibilidade do ator queriam falar mal de Valentino, o comparavam a Douglas Fairbanks, que veio 10 anos antes e fazia uma linha de galã menos enfeitada. Quando o modelo de masculinidade em Hollywood, então, assumiu a forma de homens polidos, cosmopolitas e reservados, vivendo sob regras, lá veio o faroeste do século XIX com caras opostos, brutos, de aparência largada, que riam alto, bebiam e bagunçavam tudo, vivendo no meio do nada e seguindo códigos de conduta próprios. Traduzindo, nunca houve um consenso quanto à masculinidade correta, e nem os próprios homens sabiam direito em quem eles queriam se espelhar. Não à toa, alguns faroestes traziam esse embate, o cowboy versus o almofadinha. Em O Homem que Matou Facínora, de 62, James Stewart é um advogado entre o cowboy boa praça, de John Wayne, e o cowboy malvado, de Lee Marvin. O curioso é que parece tênue a linha entre um almofadinha, o cara bonzinho, e um cara de orientação sexual suspeita. Nesse mesmo filme de 62, o personagem de Stewart é provocado por servir mesas como uma garçonete e ganha esse apelido do vilão, como um atestado de que ele não é tão homem quanto os outros da
da região. Em Roy Bean, de 72, com Paul Newman, a coisa vai além, quando o Almofadinha não só se revela o vilão, como ele é notavelmente gay. Interpretado por Rod McDowall, que era gay na vida real, o personagem faz um conluio com ex-prostitutas para derrotar a influência do fora da lei de Paul Newman. Depois ele até pinta casas de rosa quando consegue o que quer, o que significa transformar o vilarejo numa cidadezinha moderna. Afinal, o maior medo do conservador não é justamente que gays se unam às mulheres para tornar o mundo mais progressista? Pois é. A questão é que havia fortes motivos para todo esse medo. Após a Segunda Guerra Mundial, no início dos anos 50, começou uma verdadeira caçada anti-LGBT nos Estados Unidos. Tudo porque, em abril de 1953, o presidente deles abraçou uma teoria da conspiração, que dizia que os homossexuais eram mais suscetíveis ao comunismo. Então, qualquer funcionário público gay ou lésbica precisava ser demitido antes que eles vazassem dados do governo. Segundo uma matéria do Washington Post de 2023, aquele pânico todo, apelidado de Pânico Lavanda, aumentou tanto que com o tempo a população estadunidense tinha mais medo da presença de homossexuais que dos próprios comunistas. A perseguição e a histeria foram tão feias que logo até heterossexuais ficaram com medo de parecer gays. Por isso, esse período entre 50, 60 e 70 é tão marcado por filmes cheios de símbolos másculos. O curioso é que alguns galãs sinônimos de masculinidade deste período eram gays ou bissexuais. Rock Hudson, Marlon Brando, James Dean, Montgomery Clift ou Paul Newman, que viu seu auge nos anos 60 e 70 e fez com Robert Redford o faroeste Butch Cassidy de 69. Como já contamos no vídeo sobre héteros na antiga Hollywood, até um dos maiores ícones do faroeste deles, John Wayne, segundo muitos biógrafos, teve toda a sua postura máscula, moldada pelo diretor John Ford, o que deixava a atuação de John Wayne nem tão sensível e nem tão bruta, o que no fundo fosse até o charme do ator. Como era de se esperar, porém, esse modelo de masculinidade do cinema não durou. Nos anos 70, o faroeste saiu de moda e deu lugar às aventuras espaciais de Star Wars. Segundo alguns críticos, a Guerra do Vietnã teria feito com que o tom patriótico desses filmes de faroeste parecesse obsoleto. E também foi no final da década de 60 que o antigo sistema de criação, ou melhor, manipulação de atores de Hollywood finalmente se encerrou. Mas parece que o legado do homem comum do faroeste permaneceu, já que após isso o público passou a preferir galãs comuns. Veio aí a era de Harrison Ford, John Travolta e suas dancinhas, e Al Pacino, Dustin Hoffman e Robert De Niro, numa pegada mais étnica. Um exemplo de que o poder dos estúdios de Hollywood realmente tinha acabado, já que alguns desses atores são baixinhos. Dustin Hoffman e Al Pacino não tem nem 1,70 e Robert De Niro tem pouco mais de 1,77. E sim, para ser galã na era de ouro de Hollywood, era preciso que o homem tivesse no mínimo 1,75. Prova de que até a ideia de altura ideal e masculinidade foi criada por estúdios de cinema. Portanto, não deveria ser surpresa que o modelo seguinte de masculinidade nas telonas fosse o oposto. Homens extremamente grandes, musculosos e de novo brutos, como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e Bruce Willis nos anos 80. Schwarzenegger surge literalmente em Hollywood, fazendo um robô sem emoção. E o que esses homens atraíram em seguida? Sim, outra vez homens de aparência mais bonitinha e com certa sensibilidade. Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Antônio Bandeiras, Brad Pitt, Johnny Depp, lá nos anos 90. E essa sensibilidade se exacerbou na virada para os anos 2000, trazendo ídolos que pareciam agora mais rapazes que homens, no estilo colegial. Zac Efron, Taylor Lautner, Robert Pattinson, Orlando Bloom, Ashton Kutcher. E onde essa leva culminou? Sim, nos caras sarados, fantasiados, rodeados de outros caras sarados e fantasiados, lutando juntos contra as selvagerias do mundo, ou melhor, tentando salvar o mundo e provando que são super-heróis.
Ei sócis, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sociocrônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá. E sim, todos os galãs e modelos de masculinidade nas telonas sempre foram bastante criticados, desde Rudolph Valentino lá nos anos 20 até Marlon Brando nos anos 50. Só que hoje, com a internet, é muito mais fácil encontrar vídeos com milhares de visualizações com títulos como O declínio ou decadência da masculinidade, ou Hollywood não sabe mais escrever personagens homens, ou até coisas mais bizarras como Por que filmes precisam da masculinidade? E lá sempre vai ter um cara chorando que a internet, os influencers e o feminismo não deixam um verdadeiro homem existir, enquanto evocam como exemplo de macho Tom Cruise, Sylvester Stallone ou Clint Eastwood. O irônico é que em sua época, quando começou, Tom Cruise foi criticado de sensível e bonitinho demais, e o ator só virou um símbolo masculino após adotar a imagem do herói americano no final dos anos 90, e os bombadões dos anos 80, como Stallone e Schwarzenegger, também foram mal vistos por serem retratos estúpidos e violentos do homem. Ou seja, os homens nunca estarão felizes com a forma como eles são representados, mesmo que eles dominem as telonas há mais de 60 anos. O curioso é que quase sempre eles vão usar modelos do cinema para exemplificar como antigamente os homens eram melhores. Até porque, no cenário da música, todo mundo sabe que a coisa sempre envolveu a androginia, o excêntrico, borrando os limites entre o masculino e o feminino, como forma de expressão ou só para causar mesmo. Não é à toa então que a masculinidade viva mais em crise que a economia do Brasil, e não é coincidência, por exemplo, que não exista a crise da feminilidade. Ambas as ideias foram construtos propagados especialmente por Hollywood para vender sexo de forma indireta e alimentar padrões de comportamentos para fortalecer o povo deles, de um jeito quase eugenista, já que idealiza certos corpos como mais preferíveis, o homem atlético, viril, protetor e a mulher curvilínea, sensual, de traços suaves. E bem sabemos como esses tipos não são universais. Basta olhar para nós mesmos aqui no Brasil. Enquanto Hollywood queria empurrar caras fisiculturistas fodões nos anos 80, o homem brasileiro, recém-saído da ditadura militar, já estava cansado de ser forte. Uma coletânea de 85 de Moacir Costa, com estudos sobre o homem, já dizia: o homem não é feliz como parece. De repente, percebe que a relação de dominação fez dele o seu próprio prisioneiro. Daí basta olhar para nossos galãs da época. Edson Celulari, Felipe Camargo, Lauro Corona, Rodolfo Botinho. Eram só caras normais, bonitos, mas com certa candura. Depois da absurda crise que a ditadura deixou de legado, as mulheres foram quase obrigadas a sair de casa para trabalhar e ajudar os maridos, e isso mudou os modelos de masculinidade para os brasileiros. E embora Hollywood tenha feito grandes estragos na mente dos brasileiros, é só olhar para nossas novelas e notar que nossos galãs mais famosos eram homens até comuns. E é aí que está o ponto. Afinal, o que é a tal masculinidade? Para muita gente, a masculinidade é algo inerente ao homem, em especial ao homem hétero. Mas nem é preciso analisar muito para perceber que tudo que é ligado à masculinidade, na verdade não passa de características opostas ao que se associa à mulher. Virilidade, austeridade, frieza, brutalidade, racionalidade e dominação. Ou seja, a questão nunca é sobre parecer um homem de verdade. A questão é sempre não parecer mulher. Ou como colocaram a Karen Giffen e a Cristina Cavalcante em seu artigo: o estabelecimento e a manutenção da identidade masculina exige constante reafirmação e repetidas provas de que o sujeito em questão não é criança, nem mulher, nem homossexual. Enquanto as meninas se individualizam identificando-se com a mãe, os meninos se definem pela negação de qualquer identidade com a mãe e com o feminino. Se a masculinidade e a feminilidade existem, então elas estão dentro da mesma pessoa.
Mas somos seres sociais, portanto influenciáveis. Não à toa, lá em 2016, uma estudante de doutorado em sociologia reuniu mais de 100 estudos que provavam que homens mais velhos entravam em crise quando eles percebiam que a vida adulta não podia ser resolvida, com eles seguindo moldes de masculinidade que eles aprenderam nos anos 60 e 70. À medida que os homens envelhecem, eles não conseguem mais ser quem eram, e isso cria uma dissonância difícil de conciliar, diz a estudante Katrin Langendorfer. Então, o efeito que as telonas e as telinhas fizeram na cabeça do homem moderno não é muito diferente do que as redes sociais andam fazendo com a geração atual nos últimos anos. Depois de 100 anos de cinema hollywoodiano, graças às redes sociais e aos streamings, temos enfim novas masculinidades e outros tipos de homens públicos, influenciando as pessoas, homens afeminados, andrógenos de outros países e culturas, que falam de maquiagem, de sentimentos. E talvez a tal crise da masculinidade atual, o medo de não parecer homem de verdade, ou de que agora só existam homens fracos, é só porque esse tipo específico e clichê do homem masculino ocidental hoje é só mais um na roda. Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui. E se você chegou agora por este vídeo, vai lá ver a parte 1 que complementa este vídeo. Se você já viu por lá, espero que tenham gostado. Os vídeos eles são realmente bem complementares, tanto que a gente evitou repetir informação para não ficar a mesma coisa. Então se você ainda não viu, corra lá para ver aqui pelo card ou aqui mesmo pelo link na descrição. E obviamente que a gente só deu uma pincelada pelo assunto, que realmente é muito mais complexo do que parece. Mas a gente vai deixar fontes aqui na descrição, como sempre. Tem vários artigos mesmo de brasileiros que a gente achou bem interessante. Se você quiser conferir e se aprofundar, vai estar tudo lá. O que a gente pode não ter comentado aqui no vídeo. E a gente bem sabe que modelos de masculinidade, eles são diferentes. O homem do século XVIII não é o mesmo homem, obviamente, de hoje. O homem também de hoje não é o mesmo de tribos indígenas. O do ocidente não é o mesmo do leste asiático. E o interessante, que a gente até menciona no primeiro vídeo, é que modelos de masculinidade, eles sempre coexistem. E a gente mesmo tá vendo hoje em dia, né? Com a popularização dos doramas, as mulheres estão tendo esse amor por esses homens, por homens asiáticos, até chegando a ponto de perseguir eles. E ao mesmo tempo a gente tem também um certo homens muito sarados, precisando ficar muito sarados para fazer filmes de super-heróis ou até filmes de dinossauro. Então a gente tá vendo, igual como a gente fala no primeiro vídeo, esses dois tipos de padrões de masculinidade coexistindo aí ao mesmo tempo na cultura pop. E uma curiosidade aleatória que inspirou a gente a trazer esse tema hoje é que dia 15 de julho é considerado o Dia do Homem. E uma curiosidade complementar é que ninguém sabe por que esse dia é o Dia do Homem, mas se você jogar aí no Google você vai ver que ele existe. E é isso aí, sócios, ficamos por aqui. E se você não sabe o que comentar e quer ajudar os sócios aqui a engajar esse vídeo, responde aí pra gente qual é o galã preferido de vocês na cultura pop. Além do mais, temos também o nosso Pix, onde você pode mandar qualquer valor para fortalecer aqui o Sociocrônica. Temos também o nosso Apoia-se, muito obrigado aos apoiadores. Temos também o Seja Membro e temos também aqui o botão Valeu. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais também, @Sociocrônica em todas. E antes de ir embora, deixa aí seu like e não esqueça de compartilhar também esse vídeo com outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Obrigado, sócios, e até a próxima. Tchau!